Esse romance me passou muito a vibe de uma fanfic escrita em 2014 no Wattpad e aí adaptaram pra um quadrinho. E, gente, que viagem essa história, não? Que viagem! Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Nathalie, mas vocês podem me chamar de Nath. Eu faço resenha de romance pro TikTok desde 2019 e recentemente decidi migrar pra cá pra poder fazer vídeos um pouco maiores. E como eu sou uma matraca, acho que o YouTube vai funcionar melhor pra mim. E hoje eu vou falar sobre este romance aqui, que ainda tá em andamento, é um romance hétero, bem hétero. Ai, calma. Eu fiz um roteirinho bonitinho dessa vez, então o vídeo vai fazer sentido. Vamos começar. A protagonista desse romance é uma arborista, também chamada como médica de árvores, e basicamente a profissão dela é cuidar das plantas, podar, colocar medicação. Eu achei muito bonitinho, eu nem sabia que essa profissão existia. Eu sabia que existia, tipo, jardineiro, mas nunca parei pra olhar a fundo o que fazia uma arborista. E ela é meio sem noção. O nome dela é Lee. Eu vou chamar ela de Lee. Eu sei que o nome dela completo não é esse, mas eu não consigo pronunciar. A Lee, ela está no meio da floresta quando a história começa. Ela está literalmente no meio de uma floresta, na montanha, sozinha, à noite, cuidando de uma árvore que estava doente. E pelo que dá a entender, aquela região ali ela é abandonada, então aquelas árvores estão doentes e ninguém tem cuidado com elas, mas parece ser uma propriedade privada ao mesmo tempo. Então fica um pouco confuso. E aí, assim, que a Lee, ela tem muita consciência do que é ser uma mulher, né? Porque ela tá numa floresta ou numa propriedade privada, abandonada, à noite, sozinha. Né? No mundo de hoje, que mulher não faria isso? E de graça, tá? Ela tá cuidando dessas árvores de graça porque ela realmente gosta do trabalho dela e ela tem uma empresa que trata sobre essas coisas. Ela é dona da sua própria empresa de hospital de árvores, por assim dizer. Mas o ponto é que é claro que uma merda vai acontecer naquele momento. Porque quando ela termina o trabalho dela e decide ir para casa, ela escuta um barulhinho. Quando ela vai olhar o que é, tem um rapaz todo vestido, encapuzado, que não dá pra ver direito quem ele é. Esse rapaz está com outro rapaz. E o que eles estão fazendo? Ele está soterrando aquele outro rapaz que parece estar ali com alguns ferimentos, parece ter sofrido diversas e múltiplas... Eu não sei qual palavra você pode falar no YouTube, mas ele está machucadinho. E o rapaz maior está enterrando esse machucadinho vivo. E ela fica, meu Deus. Ela sai correndo desesperadamente, larga todo o equipamento dela no chão, porque ela quer salvar a própria vida. Ela tá presenciando um crime ali. Só que o cara encapuzado escuta ela correndo lá, o sebo nas canelas, e ele vai atrás dela. Ele vai atrás dela e pega o equipamento médico que ela derrubou. Inclusive, nesse equipamento tem até uma serra elétrica, que é a serra que ela usa para cortar os pedaços estragados das árvores. E ele chega por trás, segura ela, tipo, pelo pescoço e fica, ei, minha querida, você deixou isso aqui cair? Ele igual um satanás atrás dela. E ela, ai meu Deus, eu vou morrer aqui? Não, não vou morrer aqui. Ela toma a serra da mão dele e dá-lhe na cabeça dele, dá um porradão na cabeça dele. Aí eu, eita bexiga! E aí, o carinha que ele estava gentilmente cobrindo com terra, aparece e dá uma pedrada na cabeça dele. Depois de tomar duas bichas, uma de cada lado da cabeça, ele rola um barranco desmaiado e ela fica... Matei alguém. Enfim, ela liga pra polícia e a cena corta. Após o corte, vemos que 2 anos se passaram e o rapaz que desmaiou na montanha entrou em coma. E ela tá cuidando dele no coma. Como assim, Nath? Por que ela tá fazendo isso? Porque ela foi levada contra a sua vontade pelo irmão mais velho do cara, que parece que não é uma pessoa da lei, sabe? Parece uma pessoa que não cumpre a lei, faz negócios meio ilícitos e afins. E ele fica, foi você que deu cabo do meu irmão? Aí ela, eu? Eu jamais... Não fui eu. Eu estava só me defendendo. Na verdade, quem agrediu ele foi outro cara lá, que ele estava machucando. Eu só me defendi. E quando ela fala que se defendeu, eles ficam, problema seu. É problema seu. E ela, como assim, gente? Problema meu. Ele, nosso jovem mestre é assim mesmo. Então, quando ela fala que foi o outro cara que de fato colocou ele no coma, o irmão dele fica, ok, beleza. Mas vamos fazer o seguinte, enquanto eu não encontro esse cara que você disse, esse suposto cara que você disse que agrediu o meu irmão, você vai cuidar do meu irmão, porque ele tá em coma, o meu coração tá partido, eu não quero ver isso, e agora ele vai ser responsabilidade sua.
plot de fanfic, literalmente um plot de fanfic. Ela tava morando numa casa térreo, a qual era metade clínica, metade a casa dela, e lá eles constroem um primeiro andar. Ele banca tudo, faz como se fosse uma pequena ala médica, para que o irmão consiga descansar ali no coma, além de contratar também uma equipe médica. Então, ela vai ser responsável por ele, mas não 100%, ela vai ser quase um responsável civil por ele. E ele também disse, não é pra você deixar meu irmão sair da cidade, tá certo? E como essa é a única forma dela sobreviver, ela aceita. E por 2 anos, ela toda noite vai lá ver como é que ele tá, ela senta do lado dele na cama e ela reza, ela pede assim, por favor, não acorde. Mas é claro que ele vai acordar, até porque senão não teria um romance. Mas ele acorda sem memórias. E não tem plot mais fanfic do que este. Ele acorda no meio da noite, quando ela vai vê-lo, né, uma das noites que ela vai vê-lo, ele fica, cadê o cara? O cara sumiu. Ele tava se escondendo na escuridão, o que não faz muito sentido, porque ele tá em coma há 2 anos, não era para as pernas dele estarem funcionando desta forma, não era para ele ter forças para levantar sozinho, mas ele conseguiu levantar sozinho, inclusive ele ataca ela e tipo, quem é você? O que eu tô fazendo aqui? Você me sequestrou? Ou eu te sequestrei? Tá com mais cara de que eu te sequestrei. E ele fica tipo, muito grosseiro. E ela, ai meu Deus, o que eu faço? E peraí. E ela percebe que ele não se lembra quem ele é, então ela fica, é o meu momento. É o meu momento de ter uma vantagem nessa situação, então ela decide criar uma grande fanfic, e por isso o título do vídeo. Ela decide falar, olha, eu tô muito assustada com esse seu comportamento. Você não costumava agir desse jeito. Você nunca iria me tocar, me machucar desse jeito. Sabe por quê? Por quê? Porque eu sou tua esposa. Você jurou me amar e me proteger, e agora você está me assustando, mas eu sou a sua esposinha. E ele acredita. É isso. Ele acaba desmaiando após isso e ela chama o médico e o médico diz que de fato ele acordou do coma, mas ele acordou com uma coisa chamada, eu anotei aqui, porque é uma coisa médica, síndrome de Klein-Levy, que é um distúrbio neurológico extremamente raro, que é caracterizado por episódios recorrentes de sonolência excessiva, conhecida como hipersônia, onde o indivíduo pode dormir entre 16 a 22 horas por dia, acordando apenas para breves necessidades. Mas não apenas isso, como essa síndrome faz com que a pessoa haja de forma diferente do usual. Isso inclui ficar mais violenta, ficar mais bruta, mais agressiva, mais animalesca, por assim dizer, inclusive nas partes íntimas, né? Querendo fazer mais coisas íntimas do que o normal. Ela vê seu namorado e fica, nossa, eu quero te beijar, mas eu não quero te beijar normal, eu quero comer a sua cabeça. É mais ou menos nessa vibe que ele tá agora. E ela fica, e agora? Porque ele desmaiou e não acordou por um tempo, e ele fala, olha, ele vai ficar entrando e saindo desses pequenos comas, por assim dizer. E ela fica, ai meu Deus, eu tô ferrada, eu tô lascada. Mas como ele tá dormindo de novo, ela fica aliviada. Bom, agora que eu já apresentei os personagens principais, eu vou explicar a história de ambos, mais ou menos, porque dele só vamos ter a história do presente. Aparece muito pouco do passado dele, já ela a gente vai ter a história do presente e do passado, então eu vou começar por ele. Ele acorda sem memória alguma na casa de uma estranha, num quarto escuro, que eu acho que estava até trancado, e essa estranha fala que é sua esposa. E ele acaba acreditando nessa mentira, até porque ele não tem mais nada no qual se agarrar. Ela não mente só sobre isso, ela também fala que ele era um homem bom, um homem gentil, e que inclusive ele trabalhava com ela lá no hospital de árvores dela como um florista. O que é muito bonitinho, mas ele ficou, nossa, eu era florista? Que diferente, mas ele meio que aceita esse papel. Inclusive, ele começa a estudar sobre flores, uma característica que eu achei muito legal desse personagem, ele realmente quer entender o que está acontecendo ao redor dele. E ele tenta ser doce, mas ao mesmo tempo não é muito da natureza dele, porque o eu do passado dele, que nós vemos muito pouco, parecia ser uma pessoa muito violenta, uma pessoa má, uma pessoa agressiva. Então, ele é gentil, mas é meio bruto ao mesmo tempo, e ele fica, poxa, é tão fácil pra mim pensar em coisas feias, falar coisas feias e fazer coisas feias, do que coisas boas. Que coisa estranha. Por que será, tipo, sei lá, ele lembra de um monte de palavrões o tempo todo, e ele fica, nossa, por que será que essas são as primeiras palavras que me vêm à cabeça? Não entendo. Isso não condiz com a personalidade que a minha esposa disse que eu tenho. E isso faz com que ele comece a inculcar com o eu dele do passado. Por quê? Por mais que ela tenha dito que eles são marido e mulher,
ela não se comporta como se eles fossem marido e mulher. Ela evita ele o tempo todo, eles não têm contato físico íntimo, ela não gosta de conversa, ela tenta manter o máximo de distância possível, e ainda por cima, ela parece ter muito medo dele. Ela tá sempre pálida, ela tá sempre nervosa, ela tá sempre tremendo, ele fica, por que a minha esposa age assim dessa forma? Gente, o bagulho endoida, porque ele começa a trabalhar com ela, né, e acompanhar ela nos lugares, porque ele não quer ficar sozinho em casa, e ele tem que agir, porque ele fica, ué, eu vou ser um encostado aqui na casa da minha esposa? Não, ela tá pagando meus custos médicos, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me mexer, então ele começa a ajudar ela no trabalho. E uma noite eles acabam saindo pra beber, só que ela não deixa ele beber. As pessoas lá que estão ao redor ficam, ai, bebe, fulaninho, bebe, e ela fica, não, ele não vai beber não, eu bebo por ele, não tem problema. E ele fica, tá, se você quer beber por mim, tudo bem. Mas depois ele pergunta, quando ela já tá muito bêbada, e ele tá levando ela pra casa, por que você não queria que eu bebesse? Aí ela fala, tinha medo que você recuperasse, tenho medo, aliás, que você recupere as suas memórias. E o clima fica pesado. Ai, que clima merda. Então ele aproveita que ela tá bêbada e começa a perguntar as coisas. Você não quer que eu recupere minhas memórias? Ela, não. Então ele pergunta, eu era uma pessoa agressiva? E ela diz, sim. Você tem medo de mim? Sim. Eu já machuquei você? Sim. Então ele começa a juntar os pontos. E ele cria um eu imaginário dele. Ele também cria uma fic de que ele era um marido ruim. A luz mudou porque o tempo terminou de fechar, então agora é a luz do meu quarto, não é a luz natural do sol linda banhando a minha pele. Enfim, ele cria a fic na cabeça dele de que ele era um marido abusivo com ela e de que ele agredia ela, porque inclusive ele chegou a ver que ela tem algumas cicatrizes que não tem nada a ver com ele, eu ainda vou explicar essas cicatrizes. Ele fica, eu era ruim, eu era cruel, e ele fica com raiva, muita raiva do eu dele do passado, e ele começa a enxergar a sua perda de memória como uma segunda oportunidade de poder amar e cuidar da sua esposa como ela realmente merece, porque ela é uma boa pessoa. Gente, ele tá muito apaixonado, ele tá muito apaixonado e muito obcecado por ela, e ele decide, vou reconquistá-la, vou fazer de tudo por essa mulher. A fic, gente, a grande fic. Tá, agora eu vou explicar a história dela e depois a gente vai juntar as histórias dos dois. A protagonista, no passado, vamos voltar ao passado, ela é uma pessoa meio traumatizada porque ela é filha de um caso que o seu pai teve, ai Jesus Cristo, com a própria cunhada. Ele dormiu com a irmã mais velha da esposa dele, e daí, dessa união, nasceu a protagonista, e quando ela completou 1 ano de idade, essa irmã mais velha e o rapaz fugiram, abandonaram ela com a caçula, que era a esposa. E ela era de uma cidade do interior. Ou seja, essa história estava na boca de todo mundo sabia que ela era fruto de uma traição, e tipo, não é uma traição normal, uma traição dentro da própria família. Então ela já cresceu sendo excluída pelas outras crianças, todos os adultos falavam mal dela, da criança, a criança que não tem culpa de nada, mas aí a reputação da mãe dela meio que se jogou por cima dela, sabe? Aí ficaram, é a filha da fulana, até quem não sabia a história completa, inventava mentiras sobre ela. Então ela viveu a infância, a pré-adolescência e a adolescência afastadas, e quando ela chegou na vida adulta, esse boato também voltou e estragou as primeiras oportunidades de trabalho dela. Isso acabou com a vida dela. Acabou com a vida dela. E, gente, ela é uma pessoa tão doce. Ela é uma pessoa tão legal. Ela se muda e consegue trabalho, consegue, na verdade, um estágio numa empresa bem grande que trata sobre arborismo. Lembrem-se que ela, hoje em dia, tem a sua própria empresa, o seu próprio hospital que cuida de árvores. Só que é uma grande oportunidade, é uma empresa gigantesca. Inclusive, uma coisa ruim é que essa empresa gigantesca, quando chegou nessa cidade pequena, acabou fazendo com que as outras empresas não tivessem mais tantas oportunidades. É o que acontece quando uma grande franquia chega numa cidade pequena. Digamos que, por exemplo, tem várias pequenas hamburgueriazinhas e do nada chega uma hamburgueria maior, uma hamburgueria de uma franquia internacional. Essas hamburguerias familiares, elas vão acabar fechando,
porque o pessoal vai todo ir pra essa grande franquia. E é uma coisa que meio que acontece nessa cidadezinha, todo mundo só quer contratar essa grande empresa agora, porque supostamente ela vai ser melhor do que as outras. Então a empresa atual dela, que é a empresa pequenininha, meio que compete com essa outra empresa grande que ela já trabalhou para licitações de grandes projetos. E, inclusive, ela até ganha uma dessas licitações, o que é muito legal, porque ela é realmente uma profissional muito competente. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto. Esse estágio, ela vai conhecer um desgraçadinho, que ele descobre essa vida do passado dela e começa a assediá-la no local de trabalho. Verbalmente, começa a intimidá-la, começa a encher a paciência dela. E quando ela vai denunciá-lo pelo seu assédio, porque ele dava em cima, ele perturbava, ele sobrecarregava, ele fazia um monte de coisa, ela fica, esse cara aqui está me assediando. O que acontece? Ele é demitido? Não. Ela é demitida. É um grande espelho do mundo real. Nossa, tem muitos momentos dessa obra que eu fiquei, sabe, doeu, ardeu dentro do meu peito toda a raiva que eu senti depois de ser demitida. Ela teve que reconstruir a própria vida, né? Porque ela sonhava em trabalhar naquela empresa e hoje ela tem um hospitalzinho dela, maravilhoso, perfeito, minha diva, amo você. Eu já mexi nessa peruca umas 30 vezes, eu não consigo parar de mexer, enfim. Agora que vocês já sabem da história dele e da história dela, vamos juntar as historinhas. O romance deles é bom. É bom. Desculpa, gente, desculpa. Tem ali suas problemáticas, tem ali seus defeitos. Tem. Só que eu li todinho. Eu acho que no momento que eu tô gravando esse vídeo tá lá pelo capítulo 47, essa obra ainda tá em andamento. E eu amei a química deles. Eu amei. Assim, tem momentos que eu fico tipo, eu não namoraria esse cara. ele tem umas bandeiras estranhas. Mas o autor consegue escrever de uma forma que há uma química. Porque ela tem muito medo dele no começo e não quer chegar perto dele, mas pouco a pouco, como ele tá com essa nova personalidade, sendo uma boa pessoa e de fato querendo ser um bom marido pra ela, não tem como não se apaixonar. Porque é um cara lindo, que tá sendo gentil, que tá sendo educado, que tá te ajudando no seu trabalho. Então eu acho que seria um romance um pouquinho slow burn, mas eu acho que eles já se beijam, tipo, já no capítulo 17 eles já estão se pegando. Só que, mas ainda assim, é um romance meio slow burn. Gostei de verdade da química entre eles. E a química entre eles é tão palpável que todas as pessoas ao redor percebem, inclusive no meio de trabalho dela. Você lembra que eu falei que ela ganhou uma licitação com a outra empresa? Como é que é isso, Nath? Digamos que eu tenho um grande projeto para fazer. Esse aqui é o meu projeto, e aí eu preciso que uma empresa faça isso para mim. Então, várias outras empresas dizem, olha, esse aqui é o meu contrato, eu cobro X. A empresa fala, não, mas esse aqui é o meu contrato, eu cobro X, mas eu vou te dar um desconto e vou cobrar Y. Pronto. As empresas podem oferecer seu serviço e ela oferece o dela e ela acaba ganhando dessa grande empresa. Só que aquele idiota ainda não trabalha nessa grande empresa. Então, várias vezes que tem licitações e tem esses momentos de trabalho que ela tem que encontrar profissionais da área, ela acaba encontrando aquele imbecil. Pois é. E ele? Gente, ele vai na casa dela. Ele vai na casa dela para perturbá-la porque ele percebe que ela tá com aquele bonitão e ela fica, esse aqui é meu marido, esse aqui é meu esposo. Ele fica, como assim esposo? Como assim você tá casada? Eu não aceito isso. Porque ele é um machistinha desgraçado que acha que tem algum tipo de posse, propriedade sobre ela. Ai, que ódio desse personagem. Ele vai na casa dela, de madrugada, e é um dos momentos em que, se eu não me engano, o cara tá desmaiado, o bonitão tá desmaiado. E ela fica com medo. Mas sabe o que ela faz? Gente, ela dá um sarrafo nele. Ela dá um sarrafo no desgraçadinho e amarra ele. E quando o bonitão acorda, ele fica, o que aconteceu? Esse cara invadiu minha casa. E ele fica, papai tá com tanto orgulho de você. Eu gosto muito de que ela não é um personagem desprotegido. Claro que tem momentos ali que ela não vai conseguir se defender, são momentos... Tem um momento da obra que ela tá sequestrada, e não é pelo irmão dele, não, é por outro povo. Gente, muita coisa acontece na obra, essa mulher atrai azar, coitada. Mas ela sempre dá um jeito de responder à altura, ela sempre dá um jeito de proteger. Claro, voltando, ela tem sim momentos de fragilidade, mas eu gosto que ela não é uma porta. Ela é uma protagonista muito legal. Eu gosto, realmente gostei muito dela. E depois que ele fica, nossa, eu tô cheio de orgulho com você, ele diz, pode entrar em casa, tá, amor? Pode entrar em casa que eu me resolvo com esse pedaço de lixo. Ai, que delícia, ele deu uma surra nele, muito bom. Só que esse desgraçado volta. Gente, é uma barata, você bate no cara e ele volta, literalmente. Ele volta num momento que eles estão como se fosse numa festa, num baile e tal. E ela tá belíssima. É uma festa com o pessoal que trabalhou no projeto que ela ganhou. Ela tá linda com o vestido, só que ela começa a ficar muito nervosa, porque lembrando, ela não tá acostumada a ficar perto de muitas pessoas, de multidão, ela acabou crescendo isolada por causa do bullying, por causa das fofocas, por causa de tudo mais, inclusive no assédio do local de trabalho, então ela se excluía até mesmo no próprio local de trabalho, então ela não tá acostumada as pessoas olharem pra ela.
sabe? E ainda mais ela do lado de um bonitão. Então ela fica muito nervosa e sai correndo. Quando ela sai correndo, o desgraçadinho machistinha vai atrás dela e fica: como foi que você se casou com esse cara? Eu não acredito. Ele sabe quem você é. Eu sei quem você é. É nesse momento que a gente tem o flashback mostrando o passado dela. E o nosso maravilhoso personagem, que eu esqueci o nome, chega e dá uma voadora tão satisfatória nele que eu fiquei assim, ó. Exatamente. Faça seu trabalho de marido. E o cara fica: meu Deus, você tá louco, você já me agrediu antes, e agora você tá me batendo, isso não vai ficar assim. Ele fica tipo: problema seu, meu irmão, fica aí no chão, porque o cara já tava andando de muleta, agora já era. Pois fica aí no chão. E eu fiquei: fique mesmo aí. E ele leva ela assim embora daquele lugar, e eles conversam, e aí eles desenvolvem um pouco mais o relacionamento deles, porque ela conversa um pouco sobre esse passado. E ele fica tipo: eu aceito você do jeito que você é. E isso nunca tinha acontecido antes. Com a bichinha. Ai, gente, que dó no meu coração. Inclusive, esqueci de falar, ela acaba sendo criada por uma outra parente, tá certo? Porque a mãe dela a abandonou. Aí a irmã caçula cuidou dela por um tempo, mas não aguentou. E quando ela já estava ali no finalzinho da adolescência, ela acabou meio que sendo adotada por outros familiares. E esses outros familiares eram muito legais, inclusive a gente chama de tia, né? A tia dela trabalha com ela na empresa dela, e a tia dela é uma pessoa muito legal, muito simpática, que inclusive ela conta tudo o que tá acontecendo pra tia dela, e a tia fica: você tá doida? Até ela vê o bonitão descendo a escadaria, o maluquinho, e ela fica: é realmente, minha querida, pode ficar com esse bonitão, viu? Pode ficar com esse seu marido de fanfic. E ela fica: tia? Claro que essa história ainda tá em andamento, então tem muitas coisas que eu não vou saber dizer, como, por exemplo, qual é o verdadeiro passado do cara. A família dele realmente tem coisas ilícitas? Pelo que dá a entender, parece que sim. Ou eles podem simplesmente ser, sei lá, políticos poderosos. Não dá pra saber, realmente não dá pra saber, porque a história tá em andamento. E eu acho que ela deve ter bem 100 capítulos. Tenho certeza que ainda vai lançar bastante, ainda vai demorar. Mas até o momento, eu tô gostando da obra. Classificaria ela como bandeira verde? Eu não sei. Porque o cara, ele tem muitas red flags, mas ele é legal com ela, mas ao mesmo tempo, lembram-se que ele tá com aquela síndrome, a síndrome de não sei o que eu já falei lá no começo, que faz com que ele tenha comportamentos agressivos e até um pouquinho pervertidos. Então, às vezes eu sinto que ele é um pouco demais. Às vezes eu sinto que ele passa um pouquinho da conta com ela, e ele também é obcecado por ela. Eu vou pôr na bandeira amarela porque eu sinto que ele não tem 100% meio que capacidade de consentimento pelo fato dele ter perdido a memória, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa levemente agressiva com ela. Então eu acho que ambos são bandeira amarela um para o outro. Eu vou continuar acompanhando esse romance. Não sei se eu vou trazer outra resenha pra vocês quando ele finalizar, mas ainda deve demorar muito, então quem sabe, né? Quem sabe, se eu ainda tiver esse canal, se eu ainda tiver esse perfil. Muito obrigada por quem me assistiu até agora. E eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, gente. Se inscreve no meu canal, dá like no vídeo. Aí eu não vou ficar pedindo isso todo vídeo porque eu acho chatinho. Próxima resenha. Não sei ainda, mas eu tô pensando numa obra que é bem legal. Que ela é um plot twist no meio dela. Enfim, não vou dar spoiler pra vocês. Tchau!